Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Vamos falar sobre os tweets absurdos e estapafúrdios do Bolsonaro. Uma dupla de investigadores australianos analisou mais de 3.000 tweets do presidente Trump antes e depois da campanha eleitoral. E chegaram à conclusão de que, fazendo o Twitter pessoalmente ele, e não uma equipe, ele mesmo se dirigindo ao eleitor, e com coisas estapafúrdias e absurdas, com acusações graves, com escândalos, com formas grosseiras de se dirigir ao público através do tweet, provocou uma reação em quem não se interessava por política e que passou a ouvir uma coisa que de repente lhe interessava, porque mobilizava ele internamente e emocionalmente, e que esta seria uma das razões dele ter sido eleito. E ele continua postando tweets dessa forma para manter o seu eleitorado. Alguma similaridade com o processo eleitoral brasileiro? Com Bolsonaro? Claro, toda. Afinal, dizem que quem urdiu este planejamento é o Steve Bannon, que é um gênio, pode ser um gênio do mal, considerando que ele elegeu 2 direitistas. Mas é um gênio. Entendeu perfeitamente a linguagem da modernidade da internet, da web, e aplicou no processo eleitoral. Em vez de ficar ao longe do público, fazendo discursos em cima de palanque, que é necessário ser feito, abracinhos, apertos de mão, diretamente através do tweet entrava na casa de cada um e se reproduzia aos milhares. E com mensagens no tweet que mobilizavam mentes adormecidas. Ou mentes que de alguma coisa se identificavam com aquilo que nenhum político outro dizia. Isso sem contarmos, no caso da campanha local brasileira, a quantidade de fake news, o exército montado para a reprodução dessas fake news. É um caso a repensar. O setor progressista brasileiro, o setor liberal, democrático, de esquerda, precisa saber usar melhor esta máquina. Eu, pessoalmente, conheço vários políticos de esquerda que, quando eu peço uma entrevista ou peço um bate-papo ao vivo ou que façam para mim uma gravação, não sabem nem abrir o iPhone. E são deputados. São políticos. Não sabem nem como mexe na internet. Porque entregam para uma equipe especializada, já que eu não entendo disso. Só que o Trump aprendeu e o Bolsonaro também. E se elegeram. E se elegeram usando exatamente o tom negativo da política. O tom que a maioria dos políticos tradicionais não usam. A maioria dos políticos tradicionais, quando fazem acusações, fazem cheios de ademanes, cheios de literatices e coisas tais, que não mobiliza quem já está de saco cheio desta política tradicional. As mensagens de forma negativa postadas no Twitter, por exemplo, aquele Golden Shower que o Bolsonaro publicou na época do Carnaval, aquilo mobilizou milhões de pessoas para assistir e acreditando naquilo ou naquela mensagem. Pessoas que não se mobilizavam para nada na política, não ouviam o rame-rame dos políticos, passaram a ouvir o Bolsonaro através daquela Golden Shower. E a gente se escandaliza e cai de pau em cima e faz artigo contra e diz que ele está abusando e diz que ele está falando estupidez. Não, ele está fazendo habilmente mobilizar um eleitorado que não se mobilizava. Uma grande parte de eleitores que estavam alheios à política gostavam da maneira direta como recebiam nos seus smartphones as mensagens de Bolsonaro ou de Trump nos Estados Unidos. Estavam próximos do candidato. A qualquer momento, a qualquer hora. E podiam repetir, rever o que o candidato falou. E ao rever ou ver o que o candidato está falando, e que são mensagens tão bélicas, tão negativas, tão agressivas, eles não têm outra posição a não ser tomar partido. Tem que tomar partido, porque a web não permite racionalidade. O tweet não permite racionalidade, ele é muito curto. Ele não estimula o debate racional, meia hora, 40 minutos, 1 hora debatendo. Ou você é ou não é, ou você está desse lado ou não está desse lado, ou você gosta ou não gosta. E é neste ponto que a esquerda e as forças democráticas dançaram. É preciso refazer a nossa visão sobre o uso da web. Já estamos refazendo,
Mas é preciso muito mais. É preciso muito mais do que discursos chatos, do que discursos para o mesmo público, para a mesma bolha. É preciso furar a bolha, falando diretamente ao eleitor e falando coisas que ele nunca ouviu ou que ele gostaria de ouvir de um político. E, sobretudo, de um político de esquerda. Essa pesquisa foi publicada no jornal de domingo, na edição de domingo do Jornal Público de Portugal, assinada por Carla Pequenino. E era isso que eu queria trazer hoje para vocês, para a gente meditar, pensar e avançar na luta. Um grande abraço. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.